Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor Edmilson Veras, economista, professor do SESMAC, que faz uma análise aqui sobre a política econômica do país, né, e as perspectivas para a gestão Bolsonaro, que se inicia agora em janeiro. Portanto, eu agradeço aqui ao professor Edmilson Veras por estar novamente conosco. E a primeira pergunta, professor, está relacionada ao período de transição que se vive, né, para a passagem do governo Temer, antes Dilma e Temer, e agora o governo Bolsonaro. O que o senhor percebe nessa perspectiva de uma nova gestão? Há quem diga que Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, é justamente a continuação do governo Temer. Como o senhor analisa essa questão? Bem, vamos começando com o governo Temer, né? O governo Temer, ele pega o Brasil, né? Ele assume, e aí eu não vou discutir a forma como ele assumiu, mas ele assume um governo que está num processo de queda de crescimento econômico, ou seja, já está instalada a recessão, né? A economia já não cresce mais, e como a economia não cresce, você tem um nível de desemprego altíssimo, então ele recebe o governo com um número de desempregados acima de 13 milhões de pessoas, não é? E ele tenta fazer uma série de reformas, que inicialmente ele começou ganhando no Congresso, porque todas as reformas têm que passar pelo Congresso, porque invariavelmente mexe com a Constituição. Então, algumas reformas ele consegue fazer, como a reforma trabalhista, ele conseguiu aprovação, e outras reformas ele conseguiu. Mas a principal reforma, que era extremamente importante, que era a reforma da Previdência. E aí ele não consegue fazer essa reforma. Eu acho que ele teria condição de aprovar a reforma se não fosse as denúncias feitas contra ele naquele aspecto do JBS. E aí ele perde credibilidade, e aí ele não consegue, ele perde o capital político, fazer, né? Ele tinha capital político reformas. E ele não consegue fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é extremamente importante. Esse ano, 2018, só para a gente ter uma ideia, o déficit da Previdência Social, considerando o setor público e o INSS, ele deve chegar em torno de 300 bilhões de reais. Uma parte, professor, nessa questão específica da reforma da Previdência, há controvérsias em relação à dívida da Previdência, uma vez que se comprovou que setores empresariais fortíssimos no país são inadimplentes com a Previdência, né? Sem falar que uma CPI foi criada no Congresso e se chegou à conclusão que não há déficit na Previdência. O que há é talvez o interesse de corporações para viabilizar os títulos dos fundos, né, que estão aí colocados. Ok, Gorete, veja bem. Primeiro o seguinte, quando se fala em déficit da Previdência, é uma coisa chamada fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É entrada e saída de dinheiro. Isso qualquer empresa é assim, o que entra e o que você gasta. O INSS, a Previdência é a mesma coisa, o que entra e o que você gasta. Aí você tem um déficit elevadíssimo. Ponto. Quando você... Agora, essa outra questão que você levanta, que são as firmas, as empresas, e tem grandes empresas, inclusive de Alagoas, não é? Que são grandes devedores. Acontece o seguinte, parte desse débito com a Previdência Social são débitos impagáveis. As firmas faliram, né? Eu vou citar um exemplo e vou dizer o nome da firma, porque é aberto, por exemplo. Nós temos uma grande empresa brasileira chamada Abril, né? Foi uma grande empresa pública de importantes revistas, etc, etc. A Abril tem um débito grande e não tem condições de pagar. Nós temos duas grandes outras livrarias, que a imprensa, a mídia, que está em crise, tá certo? O mercado. E não tem condição de pagar. Então, dizer que você tem um conjunto de créditos, né, dessas firmas,
colocar e dizer que não tem déficit não se sustenta, porque essas firmas, né, está provado que elas não têm condição de honrar. Mesmo se elas tivessem condições de honrar esse débito, ele seria pontual. Então, e os outros anos? Esse mesmo grupo que diz que não existe déficit, né, é o mesmo grupo que, quando assume o governo de um estado, ele diz que tem déficit. Eu vou citar o exemplo claramente, que é o estado da Bahia, que é governado pelo PT, por exemplo, que todo mundo sabe, foi reeleito com 75%. O governo da Bahia, o governo Costa, foi eleito com 75%, quer dizer, teve um apoio muito grande da população. E na entrevista ao Valor Econômico dessa semana, o governador eleito, e o governador reeleito porque ele foi reeleito, e o governador disse claramente que vai fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência do estado da Bahia tem um déficit de 4 bilhões de reais. E qual é a primeira providência que ele vai tomar agora? Vai mandar aumentar a alíquota dos funcionários públicos, para sair de 12% para atingir 14%. Então, o mesmo governo que está dizendo, mesmo aqueles segmentos que estão dizendo que não tem déficit, quando assume o governo, a primeira coisa que diz é o seguinte: tem um déficit da Previdência Social. Então, a Previdência Social nossa, ela tem um déficit e é insustentável. Mas isso tem a ver também, professor, com medidas que poderiam ter sido tomadas ao longo, né, dos governos anteriores, digamos assim, os últimos governos no país? Claro. Eu acho que o sintoma da Previdência... O que é a Previdência hoje não é fruto do governo Temer, não é fruto do governo da dona Dilma, não é fruto do governo Lula, é uma coisa estrutural. É acumulada de mais de 20 anos, isso aí. Não é? O Fernando Henrique conseguiu fazer alguma coisa, o presidente Lula conseguiu fazer alguma coisa. Por exemplo, o presidente Lula fez uma reforma onde, por exemplo, os funcionários públicos que eram aposentados não descontava, passou a descontar. Foi alterada a Constituição, autorizada pelo Congresso, claro, né? E o funcionário público que não pagava a Previdência passou a pagar. Todos foram feitos, mas não mexeram, né? Tanto o governo Fernando Henrique como o governo Lula não conseguiram mexer na base da geração do déficit. Na estrutura. Então você tem duas. Qual é? Você tem duas questões fundamentais, tem várias, mas duas questões fundamentais. Uma, a Previdência Rural. A Previdência Rural nunca deveria ter sido feita porque não houve contribuição na sua maioria. Deveria ser uma política social. Eu não sou contra o pagamento ao trabalhador, ao velhinho, à velhinha, mas lá da zona rural. Mas a fonte da saída desses recursos? Mas não seria pela Previdência, deveria ser política social. Né? Tipo Bolsa Família, etc, etc. Né? Porque não há contribuição. Então ele não se encaixa. Não sustenta, digamos assim. Não se encaixa na ideia de Previdência. Né? É uma questão de política social. Isso é uma coisa. Né? E a outra... Isso é uma defesa sua, não é, professor? E a outra coisa... Não, eu não sou... Veja bem, é preciso colocar com muita clareza. Você não pode deixar esse pessoal desamparado. É muita gente. Esse pessoal desamparado. Mas não pode colocar dentro da Previdência. Não deveria ter sido colocado dentro da Previdência. Que tem um modelo específico para quem contribui, né? Seja no serviço público ou na iniciativa privada. Isso é uma coisa. A outra coisa, por exemplo, que é fundamental, é a história da idade da aposentadoria. Não é possível, por exemplo, você pega o relatório da Previdência e grande parte das pessoas estão se aposentando em torno de 50 anos, em torno de 50 anos. Então, se você tiver isso na década de 40, quando a expectativa de vida da população era em torno de 45, 50 anos, ou seja, as pessoas morriam na maioria das vezes, muito mais cedo, 45, 50 anos, por exemplo. Hoje a expectativa de vida nossa, 75 anos no Brasil, de uma maneira geral, as mulheres um pouco mais, as mulheres bem mais. Mas com esse sistema de saúde... As mulheres bem mais. Mas com esse sistema de saúde no Brasil é meio difícil manter essa longevidade. Com saúde, nas condições de trabalhar, né, professor? Ainda tem o preconceito contra a idade no mercado. Mas os homens morrem também em grande parte pela violência, né? As mulheres estão mais preservadas com relação a isso. Mas a questão, de uma maneira geral, a aposentadoria é uma aposentadoria precoce. Você mesmo em vários países da Europa, por exemplo,
você não se aposenta assim aos 50 anos. Então tem que mexer nisso. Agora, isso não pode ser mexido assim, quer dizer, de uma hora para outra. De um momento para outro. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, está acenando com essa modificação da Previdência de uma forma mais branda. Já ouvi algumas colocações mais branda. Então, essa é uma coisa que precisa ser feita, né? É a reforma da Previdência. Então, por exemplo, você não tem todos os estados brasileiros estão em situação extremamente complicada, sem poder atender as obrigações do Estado por conta desse déficit. A situação de Alagoas nesse contexto? A situação de Alagoas não é também a situação. Mas não é tão ruim quanto de outros estados. Mas é ruim. Né? Não é tão ruim. Você não vai comparar a situação dele. A situação de Alagoas em termos financeiros, por exemplo, tem uma pesquisa feita recentemente que classificou os estados em A, B, C, D. O único estado que tirou a nota máxima foi o Espírito Santo, né? Alagoas ficou no grupo do B, né? Tem o C e tem o D. Então, a gente está ruim, mas não está tão ruim. Nem tanto. Nem tanto. Em termos financeiros, reconhecidamente, em termos financeiros, o estado de Alagoas não é um dos piores. Os piores estados do Brasil são Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte. Professor, a ideia que já foi colocada e vai ser executada pelo próximo governo, né, de acelerar as privatizações e fazer, de fato, o reajuste fiscal, o ajuste fiscal, melhor dizendo. Nesse sentido, o que é que se pode esperar? Bem, a questão das privatizações a gente tem que dividir. Então, você tem grupos de empresas que eu particularmente acho que são estratégicas e que não deveria se mexer, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, Caixa Econômica. São bancos sociais, né? Sociais. Tem aspecto tem coisas dentro dessas instituições que podem ser privatizadas. Por exemplo? Por exemplo, você pode seguro da Caixa Econômica. Então, a carteira de seguro da Caixa Econômica não tem por que você não privatizar. Entendeu? Agora, o grosso da Caixa Econômica, não. O atendimento, não. O Banco do Brasil, não. Determinados aspectos do petróleo, também não. Agora, você tem um monte de empresas que, inclusive, não só privatizar, mas também você extinguir. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas, por exemplo, a dona Dilma, quando assumiu a presidência da República em 2011, ela tinha um projeto que era o chamado trem-bala. Era um trem que saía de São Paulo até o Rio de Janeiro e você ia diminuir sensivelmente esse tempo de percurso, a ligação entre essas duas capitais. E ela criou uma empresa para fazer o trem-bala, para gerir a empresa do trem-bala. O trem-bala se perdeu, falta de recursos, e por incrível que pareça, se abandonou o projeto. Mas a empresa existe, a empresa funciona e tem custo, e está no orçamento todo ano. Não faz sentido. Como? Não faz sentido um negócio desse tipo. Realmente. Então isso teria que ser, essa empresa teria que ser extinta. E tem outras. Mas essa empresa foi criada especificamente para esse projeto? Para fazer o trem-bala. Especificamente para fazer o trem-bala. Não poderia se fazer também, dar uma reformulação e o próximo governo fazer a opção que os governos anteriores não fizeram de promover o transporte por trens no Brasil, porque a gente tem uma condição favorabilíssima para isso. Pois é, nós abandonamos a questão das ferrovias. Exatamente. Então, as ferrovias, se você pegar os países da Europa, os Estados Unidos, Canadá, por exemplo... Os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, inclusive o Brasil, por exemplo, o Brasil fez ferrovia no século antepassado, século XIX. Né? Dom Pedro fez ferrovia em São Paulo. A nossa ferrovia, a nossa ligação Maceió-Recife, por exemplo, e Maceió-Porto Real do Colégio, né? Isso foi do século antepassado. Né? Isso foi feito, a filosofia da ferroviária. Isso é recente, né? Super interessante, gerava emprego, é um transporte de baixo custo e assim por diante. Isso foi abandonado no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ele foi um grande presidente da República, indiscutivelmente foi um grande presidente da República, mas ele fez uma opção pelo veículo,
Então, ele fez a opção pela indústria automobilística. Quando ele fez a opção pela indústria automobilística, se perguntava o seguinte: mas você tem produzir carro para rodar em que estrada? Aí foi o que ele fez. E com que tecnologia? E com que capital? Aí foi o que ele fez. O Brasil nem tinha capital para fazer carro, para fazer automóvel. Nem tinha capital, nem tinha tecnologia. Então foi o que ele fez. Trouxe as empresas da Europa e dos Estados Unidos. A Ford dos Estados Unidos, a Chevrolet dos Estados Unidos, a Renault da França, e a Toyota do Japão. Né? Essas empresas vieram com capital e, consequentemente, com tecnologia. As empresas fornecedoras de autopeça, ele entregou à indústria nacional. E as rodovias, o governo federal assumiu fazer rodovia. Nesse movimento, se abandona, até por falta de recursos, as ferrovias. E aí houve toda essa evolução do crescimento da indústria automobilística. Foi uma opção equivocada, professor? Pois é, foi uma opção equivocada, mas foi feito e não tem como desmanchar, né? E quando você chega os militares, atrás, quando você chega os militares e fizeram uma análise puramente economicista, né? Inclusive aqui em Alagoas, por exemplo, você tinha ferrovias turísticas, sim, como aquela ferrovia do Alto Sertão, né? Que foi simplesmente extinta com o argumento de que era deficitária. Realmente era deficitária, efetivamente era deficitária. Mas eu acho que a opção seria outra, era um aproveitamento das potencialidades turísticas, para transformá-la em superavitária. O sucateamento da nossa indústria, nosso transporte ferroviário, da malha ferroviária, foi por conta, inclusive, de políticas equivocadas sindicais de tabelamento de passagem, por exemplo. Não é? Tabelamento de passagem. Então, o Juscelino Kubitschek abandona as ferrovias e a Padical foi com os militares, né? E, mais recentemente, a partir do governo Sarney, quando se pensou em fazer uma reestruturação dessa com a rodovia transnordestina, né? Esse é um projeto que eu acho maravilhoso, porque você vai transportar tanto minério como você transportar cargas, etc, etc. Esse projeto não avançou na velocidade que deveria. Né? Então, hoje você tem um transporte baseado, nosso transporte de carga e transporte de passageiro é baseado em rodovia, que é um dos transportes mais caros, só é mais barato do que o transporte aéreo. Pois é, vai na contramão da necessidade de economizar o país, não é? E isso deve ser revisto, não é, professor? Eu acho que deve ser revisto. O grande problema hoje é quem vai financiar isso. O Brasil não tem poupança para financiar isso. Mas está abrindo aí o capital estrangeiro 100%. Ontem eu vi no noticiário da noite que o capital estrangeiro foi aprovado, já que o capital estrangeiro pode investir até 100% na malha aérea do país, né? Nas companhias. Outras companhias virão, porque nós temos uma malha aérea deficiente no atendimento da demanda, né? Sobretudo aqui na região Nordeste. Inclusive em Alagoas, né? Inclusive em Alagoas. Há quem diga que um dos problemas para você aumentar o fluxo de turismo em Alagoas, uma das limitações é o aéreo. Um problema crônico aqui na região. Pois bem, professor Edmilson Veras, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já o Frente a Frente está de volta.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista, professor Edmilson Veras, ex-professor do SESMAC e atual professor da Universidade Federal de Alagoas. E aqui eu faço uma correção que não fiz no início da entrevista. Professor, dando continuidade à nossa entrevista e essa temática das expectativas para a próxima gestão, o que se pode esperar das políticas públicas, né, no governo Bolsonaro, já que na campanha já se dizia que a política indígena ia sofrer uma séria revisão, que os índios não teriam mais nem 1 centímetro de terra. Tudo isso foi dito, né? E em relação, por exemplo, às minorias que são maioria no país, não é? As comunidades quilombolas, negras, né? Índias, enfim. Qual é a preocupação que se tem no mundo acadêmico sobre essas questões, que são conquistas, estão asseguradas na Constituição? Enfim, como se deve observar o andamento dessas políticas? Primeiro é o seguinte, nós temos um costume no Brasil de que o governo faz políticas e não avalia. Faz programas, faz projetos, começa a executar programas e projetos e não avalia. Eu acho que você precisa, com relação à política indígena, com relação à política dos quilombolas, eu acho que você precisa avaliar essa interferência ou essa do Estado. Se você, por exemplo, eu sou favorável a que você proteja os indígenas, sou favorável que você proteja aos quilombolas, né? Mas eu acho também, eu faço uma análise crítica dessa assistência que o Estado atual, historicamente, não é no governo Temer, no governo da dona Dilma, no governo Lula, no governo Fernando Henrique, mas historicamente como é que o governo tem se comportado com relação a isso. Se a gente for analisar, por exemplo, com relação aos indígenas, eles estão desprotegidos. Eles têm uma legislação... Como assim, professor? Você tem alto índice de alcoolismo em algumas comunidades, quer dizer... Né? Você tem falta de assistência médica em várias comunidades indígenas. A mesma coisa pode ser visto com relação à assistência médica aos quilombolas. Tá? Então, você tem uma série de coisas que não foram feitas. Por exemplo, você tem a invasão das suas terras pelos garimpeiros, né? Pelos madeireiros, pelos grileiros. pelos grileiros, para quem não sabe o que é grileiro, são aquelas terras que são públicas, são indígenas, e as pessoas invadem, com né? Poder econômico, invadem. Bélico, muitas vezes. Bélico, eles são armados, estão armados. Então, veja bem, eu sou favorável que você tenha uma interferência com os quilombolas e com os indígenas, mas é preciso avaliar essas políticas que nós estamos fazendo, se elas estão sendo bem sucedidas. Né? Se efetivamente nós estamos protegendo os quilombolas, que foram vítimas da escravidão, etc., etc., e dos nossos indígenas. Os relatórios que eu tenho, inclusive relatórios internacionais, têm mostrado que essa proteção não está sendo uma proteção efetiva. Eu acho que com relação a Bolsonaro, primeiro que eu acho que ele tem uma dificuldade de se expressar e muitas vezes se expressa de forma meio grosseira. Não é? Então, você tem um conjunto de instituições relativamente fortes que mesmo que ele quisesse fazer coisas que ele eventualmente tenha dito ao longo da campanha, ele terá dificuldade de fazê-lo. Porque você tem um conjunto de instituições que não permitirá que se faça essas coisas. Isso é uma. E outra coisa, é uma diferença muito grande, a minha expectativa é uma diferença muito grande entre o que você diz de uma campanha ou antes da campanha e quando ele senta na cadeira de presidente da República. Ele vai enfrentar uma série de organizações, não é, poderosas, que ele não vai poder fazer muita coisa. Eu acho que com relação a isso. Agora, todos os projetos sociais, inclusive o Bolsa Família, ele tem que ser reavaliado. Né? Não é reavaliado para acabar, é avaliado para aprimorar. Né? Eu tenho algumas, eu sou defensor do Bolsa Família, sou defensor da reforma agrária. Agora, você não, é outra questão, reforma agrária é outra questão. Se você pegar, por exemplo, não adianta você pegar um agricultor pobre
analfabeto muitas vezes, e dar a terra a ele, ou dar um crédito e jogar ele na terra. Então, sem assistência técnica, sem capacitação. Por exemplo, a agricultura hoje não se faz agricultura hoje sem tecnologia. Então, não adianta você fazer reforma agrária e jogar ele lá. Eu acho que eu sou defensor da reforma agrária, mas que você possa, mas em outros moldes. Com tecnologia, tá sendo? Treinando as pessoas. Né? E que reforma agrária não pode ser uma coisa única. Por exemplo, reforma agrária no Alto Sertão tem que ser feita diferente. Reforma agrária, por exemplo, no litoral, que é no caso nosso, litoral norte, né? Maragogi, por exemplo. Maragogi é uma região que tem a maior quantidade de assentamento de Alagoas. É visível. É visível. Agora, o que é que esse pessoal está fazendo lá? Qual a assistência que ele está tendo? E aí eu defendo para aquela região que parte daquela reforma agrária tem que ser uma exploração que eu chamo de não agrícola. Por exemplo? Por exemplo, casas para receber turistas que venha de outros lugares a preço mais baixo. Em vez de ir para um hotel, para uma pousada cara, você faz uma pousada que é administrada por pessoas chamadas sem terra, por exemplo. Por quê? Porque aquela região de praia, as terras são pobres. Não é? Então, são pobres ao mesmo tempo que são pobres, são nobres, por conta da praia. Então, em vez de você fazer... Então você uma PL, não é? Um arranjo produtivo local. Um arranjo produtivo local, com não agrícola, tá certo? Então, pensar e não fazer, por exemplo, o caso um dos programas que eu acho muito importante, Minha Casa Minha Vida. Por que o programa Minha Casa Minha Vida é importante? Está parado, né? Porque não é só que está parado, porque a gente tem um déficit habitacional elevadíssimo e temos um conjunto de favelas que é uma coisa horrorosa. Maceió tem mais de 200 favelas. Quando eu cheguei aqui em Maceió, na década de 70, você tinha 1 ou 2 favelas. Agora você tem 200 e tantas favelas aqui em Maceió. A gente não vê porque elas ficam na grota. É diferente do Rio de Janeiro, que fica no morro, no alto, né? Aqui você fica na grota, a favela. Então, Minha Casa Minha Vida. É uma tristeza os conjuntos Minha Casa Minha Vida. Primeiro, igualzinha as casas uma da outra. Igualzinha. Não tem um pé de pau, não tem uma árvore. Não há um projeto de arborização. Não há um projeto, nós estávamos falando de arquitetura nesse instante, não há um projeto de arborização, não há um projeto de lazer dentro da comunidade. Não tem posto de saúde, não tem posto de saúde, escola. Não tem escola, não tem um campo de futebol para o menino jogar. Não é? Quer dizer, então é um projeto Minha Casa Minha Vida que ficou assim, só a construção civil. E por que tem que ser tudo igual? Você tem uma população, não é só a população brasileira, é a população mundial. Qualquer comunidade que você chega... Isso não é para baratear uma casa popular? Pois é, né? Por que você não faz uma casa... Por que não faz diferenciado? Por que não faz diferenciado? Por exemplo, cada um da gente, eu, por exemplo, na minha rua, as casas são diferenciadas. Por que o pobre não pode ter casa diferenciada? Não é? Então... Mas a gente vê, por exemplo, que em outros países existem construções muito dentro desse padrão de ser tudo igual, até para o aproveitamento do espaço, não é? Do espaço. O que pode se admitir no programa social popular em relação a custos, né? Mas essa questão da arborização e dos equipamentos que vão dar a condição dessas famílias permanecerem no local e evitar que até vendam a casa, né? Agora, eu acho, veja bem, concordo em parte com você, mas veja bem, um conjunto de 500 casas, por exemplo, sim, por que não tem 10 diferentes? 10 conjuntos diferentes dentro da casa? Por que tem que ser tudo? Por que tem que ser as 500, as 200, todas iguais? Né? Sim, a gente falou lazer e saneamento. Não tem nenhum conjunto desse que tenha saneamento. Tá certo? Então, a ideia de Minha Casa Minha Vida, fantástico, eu acho, necessária. Mas quando você vai fazer a operacionalização, você faz desse jeito. E depois você não avalia. Joga para lá, entrou na estatística e acabou. Né? Isso vale para todos os projetos, né? Tanto da área econômica como da área social. Pois é, ainda na área econômica, ajuste fiscal, que o governo, a gente não falou de uma forma mais específica, mas o que é que a população pode fazer para se preparar para um ajuste fiscal no governo Bolsonaro? Por exemplo,
devemos nos programar para entrar em 2019 sem muitas dívidas, por exemplo? Olha, porque a taxa de juros já foi projetada, ela vai oscilar entre 4,5% e 4%. Essa é a meta, não é? Pelo menos é a meta estabelecida. Quando a gente mexe com essas coisas da economia, é como assim, um carretel. Quando puxa aqui, puxa lá e tal. Vamos começar pelo fim, pela taxa de juros, né? A taxa de juros nossa que está sendo, é aquela taxa de juros chamada taxa de juros Selic. É a taxa de juros que regula. O mercado. Mas a taxa de juros de mercado é muito, muito, muito maior do que isso. Por exemplo, cheque especial e é 300% ao ano. Não é 4%, são 300% ao ano. O crédito mais barato que você tem no Brasil, eu concordo com você que a taxa de juros nossa é alta. A taxa mais barata que você tem no Brasil, que é o crédito consignado, você é funcionário público, por exemplo, vai lá no banco e o banco te empresta. E não tem risco, porque você vai lá e desconta quando o Estado deposita, o banco vai lá e tira o dinheiro. É a mais barata. Essa taxa de juros mais barata está acima de 30% ao ano. Então, não é 4,5% que está lá na Selic. Né? Então, a taxa de juros é exageradamente alta. A pergunta sua, com relação ao consumidor, com relação à população, com relação ao ajuste fiscal. Eu acho que a população tem que ter uma coisa chamada educação financeira. Que não existe. Que não existe, educação financeira. Que poderia ser curricular, até nas escolas. Então você chega você vai comprar qualquer bem, uma geladeira, um fogão, etc, etc. Né? Você está embutido, então o comerciante está dizendo, quando você chega lá, ele bota o preço, bota só a prestação. Ele não bota, invariavelmente, não bota o valor total do bem, bota só a prestação. Porque o nosso consumidor, ele está habituado, não é? A parcela. A parcela. Não a taxa de juros, nem o valor total ele decide do objeto. Isso não acontece no mundo. Bem. Você chega na farmácia, por exemplo, eu tomo remédio também, né? E eu vou comprar o remédio, meus remédios são caros, mas não são tanto. E a moça pergunta, o senhor quer dividir? Aí eu digo, não, remédio não pode dividir, porque eu compro todo mês, então não pode dividir. Então, se você vai comprar uma garrafa de refrigerante, você pode dividir. Então, isso não existe na maioria dos países do mundo, isso é uma coisa. Então, essa educação financeira... É porque obriga a população a gastar mais do que ela recebe. Do que ela recebe. Então, quer ver outra coisa, por exemplo, que você precisa ter também educação. Né? Isso eu não estou dizendo que a nossa população é irracional, mas é preciso que você tenha. É cultural. Então, por exemplo, sabe-se ou não sabe-se que o tamanho do televisor é uma função do espaço que você tem. O que significa dizer, por exemplo, que o televisor de um quarto 2x2 tem que ser um televisor, digamos, de 10 polegadas. Você não pode colocar no seu quarto 3x3, um televisor de 40 polegadas. Então, raras casas, raros apartamentos comportam um televisor de 40, 50 polegadas. Quando você chegou agora, no final do ano, agora, nessas promoções... Ainda tem a Black Friday, né? Black Friday. Nessas promoções, assim, que nem sempre foram promoções. Exatamente. Nem sempre foram promoções. Você vê o desfile, eu assisti, o desfile de televisores de 42 polegadas, 50 polegadas. Eu fico olhando assim, ele não vai ver porque distorce. Em função do tamanho, da distância, e a distância para você assistir. Distorce a imagem. Né? Mas as pessoas querem comprar o televisor, porque o televisor de 40, assim, porque o vizinho comprou, porque a televisão... O apelo comercial também. Essa é uma coisa que é extremamente importante. E a outra coisa que eu acho que era política não do Bolsonaro, mas era política do Ciro, que eu acho que pode ser adotada, é a revisão dos débitos das famílias. Nós temos milhões de débitos da família. E isso é uma política do Ciro.
né? Eu não estou fazendo propaganda do Ciro, até porque ele Mas já perdeu a eleição. uma política justa. Ele já perdeu a eleição, mas era uma coisa super interessante. Que poderia ser absorvido pelo próximo governo. Pelo próprio governo. Você fazer, como você fazer isso, você renegociar essa dívida. Não se renegocia a dívida do Brasil, que não foi criada pelos brasileiros. Essa é uma coisa que pode... Mas pela gestão de governo? Essa é uma coisa que você pode ser feita. Agora, veja bem, vai ser feito, eu acho que vai ser feito todo ajuste fiscal, ele é traumático, tá? Então, eu acho que a população tem que se preparar de uma forma ou de outra. Não é que não gastar, né? Até porque se a população não gastar, por exemplo, se ninguém quiser trocar o televisor... Não vai ter uma vida espartana, não é só espartana, você não gera emprego. Exatamente. As empresas, no consumo, se você não consumir, as empresas vão demitir. Aquela mocinha que está lá no supermercado, aquele rapaz que está lá no supermercado, se ele não vender o televisor, não vender o livro, não sei o que, ele vai perder o emprego. Então, não, a população consumir. Agora tem que ter o cuidado para fazer o seguinte, olha... Eu não posso gastar tanto... Consumo responsável. Consumo responsável, né? Então, por exemplo, eu acho que com relação às pessoas que estão pensando, eu vou trocar a geladeira agora ou eu troco daqui a 1 ano, troco daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Como é que eu vou fazer isso? Então, essa racionalização dos seus gastos. Agora, veja bem, se você fizer a reforma da Previdência, né? E o Brasil começar a crescer, por exemplo, se ele crescer 3%, por exemplo, eu acho que esse trauma será menor. Agora, se não conseguir crescer, oferta de emprego, pelo menos 3%, se você não conseguir empregar parte desses 13 milhões, 12, 13 milhões, né? Porque, na verdade, não são 12, viu, Gorete? Não são 12 milhões, não, nem 13 milhões. É muito mais. É muito mais. Sabe por que é muito mais? Porque esses 12 milhões é assim, a metodologia da pesquisa. É aquela pessoa que, na data da pesquisa, estava sem ganhar um tostão vendendo água mineral na Fernandes Lima. Ele não ganha nada. Então, quando você junta essas pessoas que fazem bico, isso vai para 27 milhões. Né? Então, a crise nossa é muito maior. Você pega o cadastro do Bolsa Família, você tem 15 milhões de famílias. Pois é. Bem, vamos chamar agora o nosso último intervalo. E já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista Edmilson Veras, professor da UFAL, que faz uma análise aqui, não é, da situação econômica do Brasil antes de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e as perspectivas para o próximo governo. Nesse sentido, professor, eu coloco aqui uma questão relacionada ao desenvolvimento do país, vinculado à educação e precisamente à tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico e informação, que essa é a moeda atualmente mais significativa em qualquer parte do mundo, né? E nesse sentido, a gente vê um país como a China, que esteve em situação muito mais grave que a nossa e num período de 20 anos conseguiu ser o que é hoje, né?
está aí gerando, aí produzindo gerações que estão sendo focadas para o desenvolvimento do país, para trabalhar para o desenvolvimento do país nessas duas áreas, da tecnologia e da informação. Qual é a perspectiva que nós temos para o Brasil no campo da educação, que é a via, digamos assim, da libertação, não é? Da cidadania, do exercício pleno da cidadania a partir dessa independência por meio da educação crítica? Pois é. Então, veja bem, tem a China e tem a Coreia do Sul. Eu gosto do exemplo da Coreia do Sul porque é uma população de 30 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e quase 6 milhões de habitantes. Mas a China é um fenômeno. Nesse período que você falou, mais ou menos, um pouco mais desse período que você falou, foram tirados 500 milhões de população da miséria, né, nesse período que você falou. E a Coreia do Sul, por exemplo, que depois da guerra de 53, da guerra da Coreia de 53, tinha uma renda per capita menor que a de Alagoas na época, hoje tem uma renda per capita 4 vezes maior que a de Alagoas. Foi feito com a educação isso. Não é? Foi feito com a educação isso. A educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Esse é o nosso problema mais sério. Então, nós fazemos a avaliação de quantas crianças a gente coloca na escola, quantas pessoas têm curso superior. Isso não é suficiente, né? Você tem que dizer que escola eu estou dando para os meus alunos, né? Para os nossos filhos. Qual é a escola que eu estou dando? A escola pública. A escola pública e privada. Nós conseguimos no Brasil ter escolas ruins, pública e privada. Isso é o que é dramático, né? Então, além de a gente não colocar, por exemplo, com relação ao ensino médio, parte da nossa população, dos nossos jovens que completam 17 anos, né, parte importante, não está conseguindo no ensino médio e quando consegue entrar no ensino médio, ele não termina o curso. Né? Então, isso é dramático. Mas eu quero dar um dado que eu acho muito importante, que é uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação, que é o IDEB. Então, o desastre começa no ensino fundamental 1. O que é o ensino fundamental 1? Vai da primeira à quinta série. Né? Esse é que é o desastre. A nota do Brasil, em média, é menor que 5. E de Alagoas é menor ainda que 5. O ensino médio, né, que a ele já é pior, porque a média é 3,5, né, do ensino médio. E esses alunos, quando eles chegam na universidade, quando eles chegam no curso superior, e aí parte são meus alunos, eles chegam semi-analfabeto. Eles não conseguem ler uma notícia de jornal e fazer a interpretação. Compreender. Eles não conseguem fazer isso. Isso, a compreensão. Se você for falar de matemática, de química, de física, de biologia, é um desastre completo. Agora, querendo otimizar o tempo, não é? Aí você pode perguntar, tem jeito? O Brasil tem jeito? Alagoas tem jeito? Alagoas tem jeito sim, o Brasil tem jeito sim. Então, para não me estender, vamos pegar o caso de Alagoas. Alagoas tem um município, por exemplo, que tem uma escola que tem a maior nota do Brasil. E essa escola fica na zona rural. Eu vou dizer o nome do município, porque não tem nenhum problema. O município de Coruripe. O município de Coruripe tem 5 escolas, ensino fundamental que eu estou falando, que cabe ao município. Tem 5 escolas, por exemplo, que tem nota acima de 9. De 0 a 10, veja bem, a média do Brasil e de Alagoas é menor que 5, inclusive Maceió. Maceió só tem uma escola que é maior que 5, um pouco maior que 5, o resto é menor que 5. Coruripe tem 5 escolas públicas, municipais, que é acima de 9. E tem uma escola que eu tive lá, nessa escola, ela é 9,9. A que se deve isso, professor? E o que surpreende, Gorete, é que essa escola é na zona rural. Eu tive lá. Foi determinação política. Entendeu? Da gestão. Foi gestão. Chega lá, gestão. Eu tive na escola, por exemplo, e fui até a cozinha da escola. É uma cozinha que é igual à minha casa. Entendeu? Eu vi, por exemplo, o segundo turno da escola, o pessoal fazendo educação física com educador físico. Né? E só para encerrar, essas escolas desse município chamado Coruripe, ele tem 5 alunos que ganharam a medalha de ouro das Olimpíadas da Matemática. Né? Então, é possível fazer? É. Né? Agora, você pergunta quanto é que ganha um professor lá de Coruripe? Ganha mais ou menos igual
aos outros professores, inclusive de Maceió, que você não consegue dar educação de qualidade. Pois é, Então, a gestão é o cerne da questão. Então, né? você pega as universidades, por exemplo, você tem uma heterogeneidade imensa de universidades, né? Por exemplo, só para falar no caso de Alagoas, temos 2 universidades estaduais. Elas são as 2 piores universidades de todas as universidades do Brasil. As duas estaduais. Né? Me desculpe, mas essa é a situação. Infelizmente. Pode melhorar com gestão. Pois bem, professor, o senhor precisa vir ao Frente a Frente novamente para nós falarmos apenas sobre educação, porque é um tema de relevância, do interesse de todos nós e, claro, haverá outra oportunidade. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.